vamos comentar duas questões do Enem em 2022. A princípio, um comentário geral sobre a prova, Davi. A prova esse ano foi uma prova que trouxe muitos temas sociais, é uma prova também que abordou bastante a questão de gênero. A gente pôde ver uma relação da prova de história com o tema da redação. Então, eu acho que foi uma prova em que os textos de apoio, eles ajudavam muito os alunos a responderem também os itens e a pensar sobre eles. Temas muito atuais, né, largamente trabalhados nas mídias gerais. São assuntos que os alunos passaram aí no último ano, né, tendo contato e tal. Então, é uma prova também que foi buscar aquele aluno antenado que estava atento às coisas que circulavam na imprensa e em todos os meios de comunicação. Gostei muito da prova também. Eu também. E mesmo temas que às vezes, ou questões que abordavam temas que parecem distantes, como Idade Média, ele fez a relação entre Idade Média e fome, que é um tema bastante atual. A gente vai comentar duas questões. Eu vou começar com a questão 54 e Davi vai fazer a 58. A 54 trata da Idade Média, fala do Tribunal do Santo Ofício. É uma lembrança rápida da Idade Média e especialmente da Igreja nesse período. A Igreja, uma instituição poderosíssima, né, e que tinha o controle tanto da educação quanto da informação. Não tinha uma atitude, apesar da doutrina cristã, a atitude da Igreja instituição não era de consolo e conforto, era de demarcação do certo e do errado e consolidação das estruturas hierárquicas. Concorda, meu amigo? Ele dá 5 opções, né, e o enunciado pede o rito mencionado, aí ele cita a Santa Inquisição e cita outras formas de ação da Igreja na Idade Média e diz: o rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da Igreja em... A resposta correta é produzir padrões de conduta, a determinação do certo e do errado, né? Tudo que é um pensamento tipicamente medieval, tipicamente teocrático, maniqueísta, né? Certo é o que a Igreja determina, errado é tudo que a Igreja condena. E, nesse sentido, ela produz padrões de conduta rigorosos, né? E mantendo, assim, as estruturas e a hierarquia social. Concorda? Concordo. Manda ver. Ótima questão. Eu vou fazer a questão 58. Ela é uma questão que trata da Era Vargas, que é um tema recorrente do Enem, né, Mário? A gente sempre fala isso em sala de aula. E, como eu disse anteriormente, ele faz uma ligação entre um tema recorrente lá dos anos 50, com um tema bastante atual, que é a liberdade de expressão. Então, ele fala do DIP, ele coloca o decreto-lei do DIP. Aqui tem um ponto interessante que, se a gente se atentar aos pontos do decreto que ele coloca no texto, a gente consegue fazer a questão. Ele primeiro coloca ali que fica criado o DIP e tal, e aí ele coloca 2 artigos. No artigo 2º ele coloca 2 incisos, na verdade. Primeiro que o DIP tem a funcionalidade de coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Então aqui, a princípio, ok. Daí ele coloca o inciso N, e ele diz o seguinte: autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para a importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada a seu juízo a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por ela administrados ou dirigidos. Então, o DIP também controlava esse acesso ao papel para que a imprensa pudesse imprimir os jornais. E aí ele diz: com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover. E a questão certa é a D, cerceamento da liberdade de expressão. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele tinha essa função dentro daquele período da Era Vargas. Que a gente o DIP criado dentro do Estado Novo, a ditadura Vargas, cuja função principal é a criação do consenso em torno da figura do Vargas, né? Censurando aqueles que criticavam e criando material midiático positivo. Eu esqueci de dizer que a resposta aqui também é D. Então, na questão 54 da prova branca, que trata da Santa Inquisição e da Idade Média, gabarito D, produzir padrões de conduta, e, coincidentemente, também na 58, gabarito D, quando fala aí do DIP e do Estado Novo. Dentro do Estado Novo, entre 37 e 45, aquele período ditatorial do Vargas. Era o que a gente tinha para falar, e valeu, até a próxima.